Esta videoaula é continuidade do conteúdo sobre a unificação da Alemanha, que aconteceu no século XIX, no ano de 1871, já na Segunda Revolução Industrial, e para chegar até esse evento histórico, que foi a unificação da Alemanha, onde foi um processo muito longo de muitas guerras, conflitos e revoluções, onde países como Inglaterra, França, Espanha e Portugal conseguiram se transformar em um Estado moderno nacional europeu aproximadamente 3 séculos, entre os séculos XV a XVI. Para que a unificação da Alemanha acontecesse de fato, o Reino da Prússia, a qual foi responsável pela unificação da Alemanha, enfrentou uma grande barreira e obstáculos com o Império Austro-Húngaro, que era uma das maiores forças ali do século XIX. O motivo da briga entre a Prússia e o Império Austro-Húngaro é que a Prússia queria unificar os reinos educados de língua e cultura germânica ali na região. Mas o Império Austro-Húngaro não concordava, porque isso iria trazer sérios problemas para o próprio Império Austro-Húngaro, como, por exemplo, ser encurralado e atacado, já que, com a unificação de um Estado moderno nacional europeu, vai ganhar poderes onde pode atacar e destruir reinos educados. Então, com isso, essas duas forças e potências entraram em confronto um com o outro. E como a Áustria era considerada um empecilho, ou seja, um obstáculo para essa unificação, foi feito ali um pacto entre os reinos germânicos, os reinos que queriam essa unificação. Esse pacto foi chamado de Zollverein. Mas o que foi o Pacto de Zollverein? Foi a União Aduaneira dos Estados Alemães. Mas o que é aduaneira? Aduaneira significa alfandegária. O Zollverein, que é essa prática aduaneira ou alfandegária, vai ser um acordo feito entre os reinos germânicos que queriam se unificar. Inicialmente, eles vão fazer um acordo de livre comércio entre os reinos, um acordo de amizade entre os reinos germânicos que queriam se unificar para poder ter uma prática econômica mais comum, com mais afinidade entre eles. E nessa prática aduaneira ou Zollverein, o Império Austro-Húngaro vai ser excluído do processo. Os reinos que estavam ligados à Áustria e eram fiéis à Áustria foram excluídos desse processo, porque não eram de acordo da unificação da Alemanha. Então, eles foram excluídos, o que foi um grande problema para o Império Austro-Húngaro, porque além de ele perder mercados, ele se sentiu ofendido por esse processo. E a situação vai ficar ainda pior quando é coroado o rei da Prússia, Guilherme I. Guilherme I, ao ser coroado rei da Prússia, ele vai coroar também como primeiro-ministro da Prússia uma figura extremamente importante para a história, chamado de Otto von Bismarck, como primeiro-ministro da Prússia. Por que é que estou falando isso? Porque essas duas figuras históricas vão ser responsáveis diretamente pela unificação da Alemanha, que vão passar por processos de guerras até unificar a Alemanha em 1871. Os dois são personificação extremamente importante para a Alemanha e para a história. Exemplo, Otto von Bismarck foi uma personalidade muito respeitada por Hitler. Quando Hitler sobe ao poder
e se torna um ditador nazista, Hitler vai se espelhar como referência em Otto von Bismarck. Mas, é claro, Hitler vai ser muito mais além do extremismo do que Otto von Bismarck era. E para entender essa prática que levou à unificação da Alemanha, a gente primeiro tem que entender e trabalhar com 3 guerras, uma atrás da outra, até a Alemanha de fato se unificar. Onde essas 3 guerras, a maioria das vezes, envolve a Áustria e a Prússia. A primeira guerra que iremos trabalhar, abordar, é a chamada Guerra dos Ducados. Em 1864, tanto a Prússia quanto a Áustria vão se unir momentaneamente nessa Guerra dos Ducados para conquistar uma parte do território que hoje seria a Dinamarca, onde eles desejavam ocupar um pedaço da Dinamarca, onde eles acreditavam que ainda existiam povos ali que faziam parte de suas culturas, tanto da cultura prussiana quanto da cultura austríaca, onde, através desses processos de guerras, tanto Prússia quanto o Império Austro-Húngaro conseguiram conquistar 2 regiões muito importantes que estavam sob domínio da Dinamarca. A Prússia anexou o Ducado de Schwesting e o território de Lauensburg. E a Áustria anexou o território de Holstein. Observem que, para a formação de um Estado, é necessário incorporar e anexar outros territórios aos seus reinos. Enfim, depois da Guerra dos Ducados, agora vamos ter mais outra guerra. Agora, desta vez, entre o Império Austro-Húngaro e a Prússia, onde essas 2 potências vão entrar em conflitos, que é a Guerra Austro-Prussiana, no ano de 1866. Lembrando que a Prússia tinha uma economia bem mais avançada do que a Áustria, onde a Prússia tinha uma economia mais voltada para a industrialização. Já a Áustria, sua economia era mais agrária, agrícola, e isso fez uma grande diferença nessa guerra austro-prussiana, porque foi nesse período que a Prússia conseguiu derrotar a Áustria, onde a Áustria perdeu a maioria dos ducados e reinos germânicos, que agora estão sob domínio da Prússia. Mas só não ficou por aqui. Logo em seguida tivemos mais outra guerra, que é a Guerra Franco-Prussiana, que vai do ano de 1870 a 1871. Foi um confronto entre França e Prússia, sob o comando francês Napoleão III e a Prússia sob o comando do rei Guilherme I e seu primeiro-ministro Otto von Bismarck. Mas qual foi o motivo da Guerra Franco-Prussiana entre a França e a Prússia? Começou porque a Espanha estava passando por uma crise econômica e revoltas sem precedência, onde a rainha Isabel II teve que abdicar do poder, ou seja, teve que renunciar. E com a renúncia da rainha Isabel II, o trono ficou vago, onde várias potências europeias queriam ocupar o trono, inclusive a Prússia. Mas a França bateu logo em cima e impedindo a invasão da Prússia sobre a Espanha. A França, que era inimiga da Prússia desde a era napoleônica, de Napoleão I. Então, a França achou uma ofensa à Prússia querer dominar o trono espanhol. Então, a partir daqui começam as ameaças entre as 2 potências europeias, mesmo antes
de elas se enfrentarem. E o Napoleão III vai enviar uma carta para o rei Guilherme I da Prússia, para Guilherme I explique o porquê ele está querendo dominar a Espanha. Em resposta, Guilherme I também escreve uma carta a Napoleão III, falando quais os seus objetivos em querer dominar a Espanha. Mas seu primeiro-ministro Otto von Bismarck consegue interceptar esse telegrama do seu próprio rei, onde ele consegue alterar, modificar a carta. Olha aqui a fake news já acontecendo, onde Otto von Bismarck distorce todo o contexto do telegrama, com ofensas e declaração de guerra à França. Mas qual foi o objetivo do primeiro-ministro Otto von Bismarck declarar guerra à França? O objetivo era concretizar a unificação dos estados alemães e garantir a hegemonia da Prússia na Europa. Então, nesta perspectiva, o grande responsável pela Guerra Franco-Prussiana foi o primeiro-ministro Otto von Bismarck, através das fake news descrita na carta a Napoleão III. O resultado dessa guerra é que a Prússia estava com um grande avanço militar, onde a Prússia conseguiu derrotar a França em seu próprio território. Não só derrotou, mas também humilhou, e era isso que o Otto von Bismarck queria: derrotar e humilhar a França. A derrota da França foi tão grande que o Napoleão III caiu. E o Guilherme I, o rei da Prússia, acabou sendo coroado dentro do Palácio de Versalhes, que foi uma humilhação para os franceses, onde ele recebeu o título de o primeiro imperador da Alemanha unificada, agora no chamado famoso Império Alemão, onde Guilherme I passa a ser chamado de Kaiser Guilherme I, o imperador alemão. Já o primeiro-ministro Otto von Bismarck, de primeiro-ministro, agora passa a ser chanceler, assim como Hitler foi nomeado de chanceler. Além de derrotarem a França, eles anexaram territórios franceses, onde a França teve que ceder territórios ao Império Alemão, os territórios da Alsácia e Lorena. Então, aqui está formado o grandioso Império Alemão, que vai ser nomeado de Segundo Império Reich, onde Hitler vai erguer o Reich depois. Mas, depois do Segundo Reich, tivemos um período de república chamado de República de Weimar, onde depois Hitler vai erguer um terceiro Reich, que é o Império Alemão nazista. O Segundo Reich foi com o Império Alemão sob o comando do imperador Kaiser Guilherme I e o chanceler Otto von Bismarck, que durou de 1871 até o final da Primeira Guerra Mundial de 1818. Então, por hoje só, e até o próximo vídeo.